E aí pessoal, tudo beleza? Vamos lá para mais um vídeo, conhecimento e linguagem. Esse é o 2.4 dos conteúdos para o vestibular. E aí a gente está com um tema extremamente interessante, há muita coisa para se estudar para o vestibular a respeito disso, né? Eu daria uma indicação imediata sobre os teóricos da linguagem. Podia se estudar o Rousseau sobre a origem das línguas e tal. Qualquer manual de ensino médio de filosofia vai trazer um pouco dessas ideias do Rousseau. E também as questões da linguagem contemporânea, né, da virada linguística a partir de meados do século XX. Então, seriam dois primeiros acessos à questão da linguagem. Mas a linguagem é um assunto bastante amplo, ela está em toda a filosofia. Primeiro que já em Aristóteles havia uma questão a respeito da compreensão, uma questão antropológica, que era a definição do homem como um animal que fala, né? Um animal que usa da palavra, que usa a linguagem. E aí vem uma série de problemas filosóficos a partir disso, né? Que isso que nos constitui seria uma estrutura, né? Temos uma estrutura de pensamento que funciona a partir da linguagem. Se você se der conta, nesse exato momento, tudo, exatamente tudo, aquilo que está passando pela sua cabeça, está passando a partir da linguagem por palavras, né? Deve ter existido um tempo na nossa história individual ou da história da humanidade, em que não pensávamos como palavra. E aí é interessante, porque pensávamos por imagem pura, né? E isso, de certa forma, é o primitivo da linguagem. O que é interessante é que nós só conseguimos expressar o mundo, falar o mundo, dizer dos nossos sentimentos quando usamos da linguagem articulada, da linguagem convencionada. Um dado que eu acho interessante é que quando a gente chega em situações extremas dos nossos afetos, por exemplo, pense no máximo de prazer, no máximo de dor, no máximo de alegria. Parece que o nosso corpo reage a tal ponto que as palavras não dão conta de dizer aquilo que eu estou sentindo, né? Diante de uma... Eu vou tentar contar uma piada muito engraçada, eu começo a rir e não sai palavra. Ou diante de uma... Quando eu tento contar uma história que mexe muito comigo, muito triste, um fato muito triste, eu vou falando, até que de repente as palavras me faltam e eu começo a chorar. Eu não preciso dar o exemplo de quando a sensação de prazer toma conta do nosso corpo. Você vai, até uma altura você vai falando, de repente as palavras faltam e a coisa vira... Bom, parece que enquanto estamos no uso das palavras, é o humano o que impera em nós. Quando nos falta a palavra, é como se a parte animal agisse em nós. Eu não sei muito bem isso aqui é só para pensar, né? Eu acho que eu já até fugi da questão do que estudar para o vestibular. Bom, a linguagem é um problema filosófico de primeira grandeza. Talvez a linguagem seja o problema filosófico mais importante. A palavra é extremamente importante. O homem comunicou as suas ideias o tempo todo a partir da palavra. A mitologia cristã, por exemplo, cristã hebraica, dá um valor significativo à palavra. Se pegarmos a poesia, ela é a expressão máxima de como a palavra pode expressar aquilo que está nos afetos dos sujeitos, né? De fato, a palavra é importante. Se a filosofia for um problema em torno do ser, né, como podemos pensar também, há uma expressão importante na filosofia contemporânea do Heidegger que diz que a linguagem é a morada do ser, né? Então, falar o ser, falar o só se torna possível pela linguagem. Dizer o mundo só é possível pela linguagem.
Poderia estudar também outro campo pelo Wittgenstein, quando ele, ele pensa em torno dos jogos de linguagem, né, e tudo mais. E parece que o mundo é expresso, e o homem consegue expressar o mundo pela linguagem. A nossa capacidade de fazer mapas, por exemplo, a nossa capacidade, eu posso dizer aqui por esse vídeo, ó, se você for até tal lugar, virar à direita, virar à esquerda, depois seguir tantos metros, tantos quilômetros, você vai chegar a tal lugar. E o outro sujeito é capaz de seguir essas direções, essas coordenadas que eu dou, e isso corresponde ao real. Nossa, o fato de que eu consigo falar determinadas coordenadas que correspondem ao real e que outro sujeito, mesmo não estando ao meu lado, conseguiria, né? Se eu falar pro meu cachorro, falar, ó, se você for por aqui, por aqui, por aqui, por lá, você vai chegar na minha casa, o cachorro não vai conseguir, né? Ele precisa de outra forma de comunicação. O ser humano não, né? E a linguagem, então, é esse mistério humano que nos faz estar conversando agora. Eu estou conversando com você e tal. É ela que torna possível o conhecimento, e ao tornar possível o conhecimento, torna possível a transformação da realidade. Bom, não há conhecimento sem linguagem, e não há linguagem sem conhecimento. São dois elementos coexistentes nesse sentido. Bom, há muita coisa para se estudar na linguagem. Dessa relação do conhecimento e da linguagem, eu só fiz apontamentos genéricos aqui e que talvez venham ser conteúdo da prova de filosofia. Beleza? Até a próxima.